Olá pessoal, eu sou Jorinaldo e nós estamos no canal Teologia Reflexiva e História e hoje faremos uma abordagem a respeito dos 10 mandamentos. Você sabia que os 10 mandamentos existem esses dois decálogos na Bíblia? Ele não existe apenas em Êxodo 20, mas também em Êxodo 34. E você sabia que este primeiro decálogo da Bíblia hebraica, ele foi quebrado, as tábuas foram quebradas e substituídas por mais duas tábuas ali no capítulo 34. E também nós abordaremos a respeito de quem realmente escreveu esses decálogos, se foi o Deus de Israel ou se foi o Moisés bíblico. E mais, será que estes 10 mandamentos de Êxodo 20 estariam em vigor no prezado momento do judaísmo, ou até no momento em que as narrativas do Novo Testamento colocam na boca de Jesus esses mandamentos? Então vamos lá fazer essa abordagem e tirar as nossas conclusões através da leitura das passagens bíblicas, no qual eu colocarei aqui e faremos uma hermenêutica, né? uma, uma leitura simples, mas muito objetiva, para que possamos chegar ao resultado, né, melhor desta leitura que iremos fazer. Êxodo 20, a partir do verso 3, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o te santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então nós observamos no capítulo 20 de Êxodo que esse Deus, né, dos judeus, ele tem ali um encontro com Moisés e fala por Moisés os mandamentos, no qual Moisés tem que transmitir para esse povo judeu que está embaixo do monte, né? Então Moisés, ele recebe esses mandamentos lavrados ali em pedra, né, escritos em pedra, e ele desce com as pedras para apresentar esses mandamentos ao povo. O problema é que quando ele desce, está acontecendo algo ali no meio do povo, que é aqui a partir do capítulo 32. Diz assim: Moisés quebra as tábuas do testemunho. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-o no fogo, moendo, até que se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas e deu ao beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então nós observamos que o Moisés, quando ele desce o monte, ele se depara com um povo que fez ali uma imagem de escultura em forma de um boi e começou a adorar essa imagem e começou a cultuar ela com músicas, com danças, com alimento, né? Se divertindo ali em frente àquela imagem. Então ele fica muito zangado e ele joga as pedras no chão, né, que traziam, entre aspas, aquele escrito sagrado para aquela comunidade,
Ele simplesmente joga no chão e as quebra, né? E essas pedras quebradas, elas ficam esquecidas. Por que elas ficam esquecidas? Porque esse Deus vai ter um novo encontro com esse Moisés e vai pedir para ele pedras novas, né? Como nós vamos ler aqui em Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Observe que o Deus, né, judeu, ele vai dizer para Moisés que ele vai escrever as mesmas palavras, ou seja, os mesmos mandamentos que estavam nas primeiras pedras, serão reescritos nessas pedras que ele vai levar para que esse Deus escreva ali, né, com o seu próprio dedo, com a sua própria mão. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Não farás para ti deuses de fundição. Começando aqui o novo decálogo dessas 2 pedras novas, no qual o Moisés está levando para que esse Deus escreva nela os mesmos mandamentos que ele escreveu nas 2 primeiras que o Moisés quebrou. A festa dos pães asmos, guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abib, porque ao mês de Abib saíste do Egito. Tudo que abre a madre, meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de ti. Ou seja, aqui nós estamos falando de mandamentos que não estavam nas primeiras pedras, né? O que estava na primeira pedra era: não farás deuses diante de ti, ou seja, não terás Deus diante de ti, não farás Deus de fundição a ti. Então aqui nós vemos outros mandamentos que já não estavam naquelas primeiras pedras. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita ao fim do ano. 3 vezes no ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Ou seja, aqui nesta passagem, onde relata outros mandamentos, nós só temos a guarda do sábado, né? Os outros mandamentos não estão naquelas primeiras pedras, a não ser aqui a guarda do sábado. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficarás na noite para o amanhã. As primícias dos teus primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto com os 10 mandamentos. Ou seja, daqueles 10 mandamentos que nós tínhamos Êxodo 20, aqui nós só temos 3, que é: não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagens, e também a guarda do sábado. Ou seja, todos os outros mandamentos, no qual foram colocados em Êxodo 34, não batem com aqueles outros que estavam nas primeiras tábuas de Êxodo 20. Ou seja, os mandamentos de Êxodo 34 são extremamente diferentes daquelas primeiras tábuas. E a única coisa que você vai ter que são iguais são a guarda do sábado, não terás outro Deus e não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, uma tradição que escreve o capítulo 20 não é a mesma tradição que escreve o capítulo 34. Se você não sabia, o livro chamado Bíblia, que a gente fala de Antigo Testamento, ele foi escrito por tradições diferentes, em contextos históricos, culturais, políticos e também em
geograficamente diferentes. Por isso você vai ver na Bíblia todas essas narrativas sendo totalmente diferenciadas umas das outras. Mas aí você pergunta, João, por que tudo isso está no mesmo livro? Porque como o livro tinha um teor sagrado para eles, eles não apagavam aquilo que já tinha sido escrito antes, mas eles colocavam tudo aquilo dentro da sua própria tendenciosidade, no seu momento histórico, político, geográfico, econômico, no qual cada escriba, cada redator, cada escritor ali estava desenvolvendo o seu escrito. Então nós temos um escrito que se diferencia do outro, nós temos mandamentos que foram quebrados e jogados fora, que não tem mais vigor nenhum, e temos novos mandamentos que, em vez de ter sido escrito pelo dedo desse Deus, na verdade ele foi escrito por este Moisés. É este Moisés que aqui vai determinar quais as palavras estarão nessas segundas pedras, nesse novo decálogo, nesses outros 10 mandamentos que existe dentro da Bíblia hebraica. E a pergunta que eu faço é, o decálogo que vem depois anula aquele que veio primeiro? Porque o que veio primeiro foram quebrados e novas letras, nova escrita, novas palavras foram escritas em 2 pedras novas, no qual são lançadas em Êxodo 34. E se você gostou desta abordagem, deixe o seu like, compartilhe com muitas outras pessoas